Boa tarde, noite, que a graça de Deus habite em nosso coração, né? Eu estou muito feliz por ter você está aqui. Sem mais demora, deixa aí teu gostei, teu joinha, se inscreve aí no meu canal, tá? Porque hoje nós vamos saber o chamado para o dia do Senhor, chamado para o sábado. Muitas pessoas dizem que selo não tem nada a ver com sinal. Mas o que é sinal? O que é sinal? Sinal é algo que eu furo no meu dedo, né? E ali então ele vai sarando, 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 e ali fica o quê? Uma cicatriz ou um sinal, ou um selo. Então, aquilo ali ficou um selo da furada, uma cicatriz. E lembre-se que o sábado é um sinal, o sábado é um selo, entendeu? Entre o povo de Deus, e entre Deus. Então vamos orar. Justo Deus, eterno Pai, abençoa, Senhor, nossos amigos, nossos irmãos, e que eles recebam a bênção do céu, e a Tua graça, o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre nós. Eu aqui, os nossos irmãos aí assistindo, seja abençoado, seja agraciado com o Teu Espírito Santo. Eu te peço, te agradeço por Jesus. Amém, Deus. É tão bom, meus queridos irmãos, a gente está carregando uma bolsa muito pesada, né? Muito pesada. E nessa bolsa está toda a trajetória de algo muito pesado mesmo. E que quando então você vai chegando em um local e ali tem uma sombra, né? Uma sombra lá com água, né? Com um lanche especial. O que é que você vai fazer? Porque eu mesmo, eu fico feliz. Fico feliz. E ali então eu tiro aquela bolsa, põe de lado, né? E ali então bebo aquela água geladinha, aquela água refrescante, depois de um tanto peso, depois de um dia de peso, né? E ali então agora a gente para, descansa, toma aquela água, come aquele lanche. É prazeroso demais, sabe? E com Deus não é diferente. Com o dia do Senhor. Com o dia do Senhor. Então aqui em Êxodo capítulo 20, meus queridos. Êxodo capítulo 20 fala sobre justamente os mandamentos. Os mandamentos de Deus. Então, Êxodo capítulo 20 e verso 8, olha. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Sabe por que disse lembra? Porque alguém ia esquecer. Iria esquecer. Será que não está acontecendo com você? Será que não está acontecendo comigo? Porque a Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele não para. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus, teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro da tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou, porque o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha,
descansou. Ele descansou, abençoou e santificou. Então há muita bênção nesse dia. Bênção que a gente vê que somente o dia de Deus é que tem esses 3 dias, esses 3 bênçãos do céu. Ele abençoou, o sábado é abençoado, ele é santificado e foi descansado pelo próprio Deus. Não temos outro dia, não. Não temos outro dia nenhum. Se você me provar o contrário, eu estarei aí com você. Eu sairei daqui, da minha religião. Porque aqui quem está falando é a Bíblia. A Bíblia que está falando. Você está entendendo? Então, independente de credo e de credo, a Bíblia, ela está falando. No mesmo livro aqui de Êxodo, capítulo 20, vai estar falando os 10 mandamentos, também vai falar na sua Bíblia. Traduções diferentes, mas os significados são os mesmos. É João Ferreira de Almeida corrigida, João Ferreira de Almeida atualizada, né? Linguagem de hoje, linguagem contemporânea, né? Tradução Novo Mundo, Jerusalém, Bíblia Angel, né? Toda a Bíblia vai estar falando da mesma forma. Então, se a gente não obedece, não é porque não está na Bíblia, é porque está na Bíblia. O sábado foi feito para Adão? Foi. Qual foi a nacionalidade de Adão? Muitas pessoas dizem que o sábado foi feito para o judeu, né? O sábado foi feito para o judeu? Qual é a nacionalidade de Adão? Você sabe responder? Que só havia ele. Não havia mais. Você está entendendo? Então, não me venha com essa em dizer que o sábado foi feito para o judeu. Não. O sábado foi feito para o homem. Tá? Porque está escrito aqui. Em Marcos 2. Vamos ver? É Novo Testamento, viu? Não é velho não, viu? É novo. É Novo Testamento. Viu? Marcos 2. Veja aí. Marcos 2 e verso 27. Diz assim, ó. Olha. E Jesus acrescentou, o próprio Jesus acrescentou, dizendo assim: o sábado foi feito ou estabelecido, em algumas traduções diz assim: o sábado foi feito, ou aqui na minha está dizendo estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E o verso 28, para deixar mais gostoso, diz assim: assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, o Senhor é Senhor do sábado. O Senhor é também do sábado. Então, não me venha com essa dizer que o sábado foi só para judeu, que não foi. Se você me disser a nacionalidade de Adão, que Adão não era judeu. Tá entendendo? Adão não era judeu. Isso aqui foi na criação. Lá em Gênesis capítulo 2, você vai ver. Você vai ver ali Deus, no versículo 3, diz Deus santificando, abençoando e descansando nesse dia. Depois de ter feito toda a sua criação, Deus agora ele faz isso. Ele abençoa, ele descansa e santifica. E agora o Novo Testamento ele afirmou o quê? Que o sábado é feito, é estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E aqui é Ezequiel, meus queridos irmãos, aqui é Ezequiel, ó. Ezequiel, capítulo 20 e verso 12. 20 verso 12, diz assim, ó. 20 verso 12. Diz. Cadê você? Cadê você? 20, 12. Diz.
Também lhes deis os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Também lhe deis os meus sábados, para servirem de sinal. Ele hoje não está sendo sinal para os santos, não. Mas ele vai servir de sinal. Servirem, futuro. Então eu e você temos aqui um dia de respeito a Deus, um dia de honra. Você pode ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, você nunca vai provar. Com todo respeito, meus queridos, você nunca vai provar ao contrário da Bíblia. Ao contrário. Não vai não. Porque a Bíblia, ela é estabelecida, ela foi escrita pelo dedo de Deus. Deus foi o seu autor. Você está entendendo? Então o que Deus escreveu, escreveu. Não tem como eu apagar. Não tem como você querer apagar. Então, Deus estabeleceu esse dia. O dia de sábado. Você está entendendo como é forte? Pois é, meus queridos. Mas em Lucas, Novo Testamento, viu? Velho e novo. Velho e novo, irmão. Isso é seríssimo. Porque muitas pessoas dizem que não está no Novo Testamento. Mas o que é que Lucas vai dizer? 4 verso 16. Diz aqui, ó. Jesus foi para Nazaré. Jesus foi para Nazaré. Foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado, entrou segundo o seu costume e levantou-se para ler. Olha, era o costume de quem? De Jesus. Que dia? No sábado. Era o costume de Jesus ir para a igreja no dia de sábado. Ele não ia para o trabalho. Ele não ia fazer o trabalho dele. Qual era a profissão dele? Carpinteiro. Em nenhum canto da Bíblia você vai me provar que Jesus está trabalhando na carpintaria. Nenhum canto. Você vai me mostrar aqui, você vai me mostrar que Jesus fez cura no sábado. Você vai me mostrar que Jesus colheu espiga. E o que é colher espiga? A pessoa está com o quê? Com fome. E isso não quer dizer que o sábado foi quebrado. Porque Jesus é filho de Deus, Jesus é Deus. Então não tinha como ele quebrar a ordem do Pai. Você está entendendo? E Jesus estava aqui 100% homem. Ele obedeceu. Ele foi fiel. E porque eu e você dizemos que é seguidor de Jesus, seguidor de Deus, e aí a gente quer transgredir aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus descansou e abençoou. Quem sou eu? Quem é você? É forte, mas é uma verdade. Então era o costume de Jesus no dia de sábado, aonde foi criado, ele ia para a sinagoga, levantou-se para ler. Está escrito na Bíblia, né? E Hebreus, finalizamos aqui, tá? Temos muito mais, mas Hebreus capítulo 4, verso 4 e 7, diz aqui, ó. Hebreus, capítulo 4, Hebreus, Novo Testamento, tá? 4 a 7, diz assim: Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia, no sétimo dia Deus descansou de todas as obras. Ao verso 4, viu? De todas as obras que tinha feito, descansou. Deus te cansa.
não se cansa. Mas ele deixou de quê? De exemplo para mim e para você. Tudo que Deus fez, ele deixou de exemplo. Tá? E o verso 5 diz assim: e novamente no primeiro lugar, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que, por causa da desobediência, não entrarão aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia hoje, falando por Davi, no tempo, depois segundo, antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçai o vosso coração. Então, meus queridos irmãos, aqui diz que não entrarão os desobedientes. Hebreus 4 e verso 5 e 6. Visto, portanto, que resta entrar, e alguns vão entrar, porque são o quê? Obedientes, e outros não entrarão, os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então está aqui, ó, é Bíblia. Se você ficar com raiva de mim, não tô nem aí, que você vai estar ficando com raiva de quem? É, de Deus. É a Bíblia que está dizendo, tá? Então, o momento é agora. O chamado para o descanso. O chamado para o sábado. Em nenhum canto, meus queridos irmãos, você vai provar a mim que Jesus trabalhou no sábado. Nem você, nem ninguém. Porque a Bíblia é Bíblia. Bíblia é Bíblia. Está aqui. A Bíblia responde todas as tuas dúvidas. Que Deus te abençoe. Obedece a Deus. O Espírito Santo é dado àquele que obedece. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, que tua graça e teu amor esteja sobre nós. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, independente de qual religião seja, mas que ela receba um abraço apertado do teu Espírito Santo. Eu te peço por Jesus, amém. Foi um prazer ter você aqui nesta humilde sala de comunicação com Deus. Que Deus abençoe vocês. E um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde.